Bom dia, estou aqui para mais uma rubrica semanal do Espaço do Utente. Portanto, eu sou a Sónia Martins, fundadora da Clínica Porto Seguro, juntamente com o diretor clínico. E hoje, no Espaço do Utente, vamos falar sobre uma área que eu acho que nos afeta a todos, que é que tem a ver com o nariz, os ouvidos, a garganta e todas essas doenças e alergias que normalmente se manifestam de forma mais aguda no inverno. Portanto, normalmente estas ocorrências são tratadas pelo otorrinolaringologista, portanto, caem sob o chapéu desta especialidade médica que se dedica, de facto, ao diagnóstico e ao tratamento médico e cirúrgico, por vezes, das doenças dos ouvidos, nariz, garganta, da cabeça e do pescoço, incluindo também as glândulas salivares e a voz. Hoje vamos ter aqui um ruído fundo, não sei se é muito audível, espero que não seja muito audível. Eu vou tentar colocar a minha voz por cima desse ruído. Portanto, vamos começar aqui com a rinite e a sinusite. E a primeira distinção que eu vos queria falar entre uma e outra é que, de facto, a rinite é uma inflamação e um inchaço da membrana da mucosa do nariz, enquanto que a sinusite é uma inflamação dos seios perinasais, ou seja, de umas zonas que temos aqui, dos seios perinasais frontal, maxilar, e depois aqui os etmoidais e esfenoidal. Mas voltando aqui à rinite, portanto, a rinite, lá está, como é uma inflamação da membrana da mucosa do nariz, é caracterizada pelo corrimento nasal, entupimento e resulta muitas vezes de uma constipação ou uma alergia sazonal. E, de facto, a rinite pode ser classificada como alérgica ou não alérgica. Portanto, a causa da rinite não alérgica é geralmente uma infecção viral. Enquanto que a rinite alérgica é uma reação a substâncias irritantes, ou seja, que fazem com que o nosso sistema imune reaja de forma exacerbada e inflamando e causando tal inflamação e inchaço na membrana. A rinite também pode ser aguda, ou seja, de curta duração, ou crónica de longa duração. Portanto, lá está, é frequente que a rinite resulte de infecções virais, mas também pode ser resultado de alergias, bactérias ou ainda outras causas. A rinite crónica, então, essa sim normalmente ocorre juntamente com a sinusite crónica. Já vamos à sinusite. Portanto, os principais sintomas da rinite alérgica são os espirros, a comichão persistente, o pingo no nariz, que alterna com o nariz entupido, e também alguma dificuldade na percepção dos odores. Quais são as principais causas da rinite? Podem ser a exposição ao pó doméstico, aos pólenes, daí que ocorre muito frequentemente na primavera ou até mesmo no outono. A exposição a pelos animais, portanto há pessoas que são mais alérgicas do que outras. E também a rinite também se pode manifestar no contexto de alergia a medicamentos ou a alimentos até. Como é que deve ser feito o tratamento da rinite? Identificando quais os agentes causadores, tentar implementar medidas de higiene e controlo ambiental, portanto do espaço onde nos inserimos, ou então realmente recorrer em casos que seja necessário recorrer a tratamento com fármacos, como os antihistamínicos ou corticoides nasais, que vão de facto aliviar bastante estes sintomas e tratar a rinite. Embora que, lá está, se não resolvermos os agentes causadores, pode se tornar numa situação crónica. A sinusite, portanto, então, agora continuando aqui para a sinusite, como vos dizia há pouco, é uma inflamação dos seios, enquanto que a rinite é da membrana, e lá está, normalmente ocorre em resultado de doenças alérgicas, como uma rinite mal controlada ou maltratada,
ou a sinusite também pode resultar de uma infecção por bactérias, fungos ou vírus, como uma gripe, por exemplo. Pode ser aguda ou crónica quando se prolonga mais de 12 semanas. E lá está, quando é uma infecção, uma sinusite causada por uma infecção bacteriana, deve ser sempre tratada com antibiótico. Lá está, nessas situações, normalmente todos os sintomas também que se apresentam incluem febre, por exemplo. Portanto, os sintomas mais comuns da sinusite: obstrução nasal, no tal nariz entupido, o corrimento nasal espesso e purulento, aquela dor e sensação de pressão na cabeça, exatamente porque os seios acumulam todo este corrimento, daí que causem dor de cabeça e pressão, aquela pressão que sentimos aqui. Dor na face à volta dos olhos, lá está, outra vez aqui os seios nasais. Dor nos ouvidos também, tosse ou catarro, diminuição ou perda do olfato ou do paladar. E febre, lá está, nos casos mais graves. Como prevenir a sinusite? Evitar locais com poluição, fumo de tabaco, que irritam as vias aéreas e agudizam a situação. Controlar bem as alergias, lá está, ou seja, voltamos à rinite, controlar a rinite, as alergias aos ácaros, pólenes ou pelos animais. Não colocar os dedos dentro do nariz, porque as mãos podem estar contaminadas por algum micro-organismo, alguma bactéria, que são então os agentes causadores da infecção. Penso que agora todos andamos com as mãos muito limpas, não é? Mas, de facto, está aqui uma boa recomendação. Reforçar as nossas defesas naturais, sempre. Ter atenção à alimentação, que é a base de toda a terapia, no fundo. E se estiver num grupo de risco para a gripe, tomar a vacina. Sempre aconselhável. Como tratar a sinusite? Beber muitos líquidos. Fazer aquela higiene nasal frequentemente, ou seja, aplicar aquelas soluções salinas que servem para limpar o nariz e promovem a drenagem das secreções e ajudam a descongestionar o nariz, como por exemplo o soro fisiológico ou a água do mar esterilizada. Tomar os fármacos que sejam prescritos pelo médico, porque designadamente os anti-inflamatórios ou até mesmo o antibiótico. Portanto, os anti-inflamatórios que ajudam a reduzir a inflamação e os antibióticos que combatem a infecção, se esta for de origem bacteriana. E, de facto, nesta questão quando se toma um antibiótico para a sinusite, é muito importante completar o tratamento, porque muitas vezes o alívio dos sintomas é muito rápido, mas é muito importante que se complete o tratamento com antibiótico, exatamente para que não haja uma recaída e, pior ainda, para que não haja ocorrência de resistência das bactérias àquele fármaco. Okay? Portanto, é sempre muito importante terminar o tratamento com antibiótico, tanto na sinusite como noutras situações. Em casos muito graves, realmente há uma hipótese de cirurgia, que está reservada para os casos resistentes ao tratamento, que de facto não respondam aos medicamentos, ou para alterações significativas. Isto porque, de facto, uma sinusite que não é tratada pode levar a situações ainda mais graves, como uma meningite, porque o que nós temos aqui que divide, entre aspas, o cérebro desta parte da face é já a barreira a barreira que dá acesso ao cérebro, portanto, a meninge. Portanto, quando os seios estão muito inflamados e não estão tratados, principalmente se for uma infecção bacteriana, se ela não for tratada, pode atingir essa camada e, eventualmente, romper a barreira com o cérebro. Okay? Portanto, muito importante. Agora, vamos falar aqui de outro tema, que é a asma. Também é uma patologia, ainda assim, relativamente comum. A asma, de facto, é uma doença inflamatória crónica dos brônquios, que se inicia habitualmente na infância, mas, na verdade, pode surgir em qualquer idade. Os doentes com asma, sempre que controlados, podem fazer as suas atividades profissionais normalmente, sem qualquer limitação. No entanto, de facto, o tratamento da asma é fundamental para se ter uma boa qualidade de vida. É uma doença muito frequente, que se caracteriza, muito frequente nas crianças, principalmente, caracteriza-se por um processo inflamatório crónico das vias aéreas, em que estas se tornam mais reativas. Lá está, portanto, e por se tornarem reativas a determinados estímulos, os brônquios ficam obstruídos,
o que resulta em sintomas muito característicos, como uma tosse seca persistente, a dificuldade enorme em respirar e aquela sensação de aperto no peito. Portanto, o tratamento da asma tem como principal objetivo o controle desta inflamação ao nível dos brônquios e para tal existem medicamentos que têm uma ação anti-inflamatória, nomeadamente os corticoides inalados, né, tal bomba com os corticoides, e também pode ser utilizado outro tipo de antagonistas. Independentemente, é sempre bom juntar a estes fármacos um broncodilatador. Tendo em conta que a asma é uma doença crónica, a terapêutica deve ser efetuada diariamente. E é importante acompanhar as outras patologias que muitas vezes podem coexistir, como lá está, com uma rinite alérgica. Falando aqui agora de outra situação, o desvio do septo nasal. Portanto, o septo nasal é a estrutura que se localiza no centro do nariz e que separa as fossas nasais, certo? Ora, este septo nasal normalmente é direitinho, mas muitas vezes à nascença já existe um pequeno desvio. E, por outro lado, esse desvio também se pode desenvolver durante o crescimento. Também pode ser causado por traumatismos, obviamente, tanto na infância como na idade adulta. Qual é o principal sintoma ou qual é o principal problema associado ao desvio do septo nasal? É precisamente a obstrução nasal crónica, que pode interferir com a qualidade do sono, não é? Com a respiração durante o sono, causa secura na boca, porque a pessoa é obrigada a respirar mais vezes pela boca, já que não consegue inspirar tão bem em tanto volume pelo nariz. E, portanto, isso depois resulta também em dificuldades respiratórias, manifesta-se em dificuldades respiratórias na prática do exercício físico, por exemplo, e pode também facilitar o aparecimento de episódios de rinocinusite, ou seja, estas pessoas com um desvio do septo nasal são mais propensas a desenvolverem rinites ou sinusites. Este desvio é facilmente diagnosticado numa consulta através do exame direto do nariz, ou também com uma endoscopia nasal ou ainda por um TAC. Existe, portanto, uma forma de corrigir este desvio, que é através de uma cirurgia que corrige os tais desvios do septo nasal. E, para além disso, lá está, este desvio também causa alterações estéticas ao nariz, nomeadamente os narizes desviados e as fossas nasais também de tamanhos diferentes. E, portanto, realmente tem que ser com recurso à cirurgia é que é possível corrigir este tipo de situação. Passando agora para os distúrbios do sono, a apneia. Portanto, o que é a apneia? A apneia do sono é de facto uma doença grave em que a respiração para repetidamente e para de tal forma que por tanto tempo que interrompe o sono. E, associado a isso, para além de interromper o sono, diminui temporariamente a quantidade de oxigênio que chega aos pulmões e ao resto do corpo, aumentando a quantidade de dióxido de carbono no sangue, exatamente porque existe menor quantidade de oxigênio a ser aportada ao resto do corpo. De facto, esta situação pode resultar em outros problemas mais graves, nomeadamente cardiovasculares. Estas pessoas com apneia de sono normalmente estão muito sonolentas durante o dia e ofegantes, têm episódios de sensação de asfixia, interrupções na respiração e despertares súbitos com engasgos. O diagnóstico da apneia do sono pode ser feito e é feito maioritariamente com base na avaliação médica dos sintomas. No entanto, eles também costumam usar outro tipo de meios complementares para confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da situação. Portanto, a apneia do sono é uma situação relativamente grave que não se deve ignorar e deve-se realmente tentar corrigir e tentar ajudar para que possamos diminuir os sintomas
e principalmente os efeitos desses sintomas, que podem ser bastante graves. As medidas gerais aconselhadas são, de facto, normalmente a redução do peso, não ingerir álcool a partir da hora do almoço, não fumar, não tomar medicamentos para dormir e tentar dormir o número de horas suficientes para descansar o corpo. Outros tratamentos específicos incluem a utilização de um aparelho que durante o sono fornece pressão positiva nas vias aéreas, seja através de uma máscara. E este é realmente o que está indicado para casos moderados a graves. Pode-se ainda recorrer a outros dispositivos orais que ajudem, no fundo, a que o oxigênio entre no organismo, principalmente quando a pessoa está a dormir. Tinha aqui mais para vos falar sobre a acuidade auditiva, surdez. Portanto, é importante detectar alguma dificuldade auditiva desde cedo, para se poder perceber qual é o problema, como é que pode evoluir e como é que podemos atuar sobre ele. Portanto, por surdez entende-se qualquer limitação na capacidade auditiva. É um sintoma que pode afetar todas as idades e, de facto, tem muito impacto na linguagem e na comunicação diárias. Portanto, ela divide-se em dois tipos: hipoacusia de transmissão e neurosensorial. Pode ser ligeira, moderada, severa ou profunda. E, portanto, na hipoacusia de transmissão, o que acontece é que não existe uma boa propagação do som do exterior para o ouvido interno. Enquanto que na neurosensorial, a causa está ao nível do ouvido interno, do nervo auditivo e do cérebro. Em alguns casos, a surdez envolve estes dois tipos. À medida que a idade vai avançando, vai-se perdendo alguma qualidade da audição, normal, mas, se necessário, existem de facto aparelhos auditivos que ajudam a manter o nível da audição suficiente para conseguirmos manter as atividades no cotidiano. Pode também estar indicada a intervenção cirúrgica, dependendo da causa, nomeadamente se a causa da surdez tiver sido, por exemplo, uma otite. Existem procedimentos específicos para estes casos. Pode ainda haver, em casos específicos de surdez, necessidade de recorrer a equipamentos específicos que permitam uma melhor audição, nomeadamente os implantes osteointegrados e os implantes cocleares, que são, se calhar, os mais comuns. E daqui passamos para a otite. Sim, então, o que é uma otite? Uma otite é uma infecção de causa viral ou bacteriana no ouvido, que geralmente causa dor, inflamação e acumulação de líquido. Portanto, estas infecções são também conhecidas como otite média secretora, porque se trata da inflamação do ouvido médio, e podem se dividir em otite externa e média aguda. Portanto, a otite externa é provocada por entrada de água no ouvido e está associada a um quadro clínico de muita dor no ouvido. Ocorre frequentemente em infecções do canal auditivo externo. A otite média aguda corresponde a um processo inflamatório ou de infecção da cavidade do ouvido médio e do tímpano. Esta é uma situação que é mais frequente nas crianças e que está normalmente associado a outros quadros de obstrução nasal e rinorreia. Aqui varia desde aquela sensação do ouvido tapado à dor intensa no ouvido. Portanto, os sintomas da otite, os sintomas mais comuns são a dor de ouvido, principalmente quando a pessoa está deitada, a dificuldade em dormir, dificuldades de audição, febre, falta de apetite, dor de cabeça. As otites tendem a ser limitadas e a desaparecerem em pouco tempo, desde que tratadas adequadamente. Portanto, se forem virais, elas vão se resolver sozinhas, entre aspas, trata-se apenas dos sintomas. Se forem bacterianas, se for resultantes de uma infecção bacteriana, terá que ser tratada com um antibiótico.
de acordo com a idade e o estado do doente. Mais uma vez, muito importante terminar o tratamento do antibiótico até ao fim. Por último, vamos falar sobre amigdalites e faringites. Portanto, estas patologias afetam a garganta. O dia dor de garganta é o sintoma mais frequente. Portanto, quando se trata de uma amigdalite, estamos a falar de um processo inflamatório da orofaringe e daí, portanto, das amígdalas, enquanto que na faringite estamos a falar da faringe. Normalmente é uma inflamação geralmente aguda, mas que também se pode tornar crónica das amígdalas e são causadas por uma infecção por bactérias ou por vírus. E lá está, tal como anteriormente, se for por um vírus, tende a resolver-se, a situação tende a resolver-se sozinha, no sentido que o nosso sistema imune combate essa infecção. Se for bacteriana, de facto, deve-se proceder ao tratamento com antibiótico. Os sintomas mais comuns são a dor de garganta, a febre, a dificuldade em engolir, a dor de ouvidos e um mal-estar geral. Portanto, o tratamento das amigdalites agudas, principalmente, depende muito da idade, das condições gerais de saúde dos antecedentes, da extensão da infecção, do tipo de infecção, da tolerância do paciente para determinados medicamentos e da evolução da infecção. A terapêutica pode ser com medicamentos, lá está, se realmente a infecção responder a eles, ou cirúrgica, dependendo da causa, da extensão e da repetição ou severidade destes eventos ao longo do tempo. Portanto, os antibióticos podem ser úteis, mas nem sempre são necessários, exatamente se a causa for um vírus. As amigdalites crónicas já são uma inflamação caracterizada por hipertrofia amigdalina, por vezes já com pus, e a terapêutica médica aqui é pouco eficaz, ou seja, a terapêutica por medicamento, e nesta situação deve-se mesmo ponderar a intervenção cirúrgica. Portanto, é um caso já bastante mais grave. E por hoje eram esses temas que vos queria falar. Espero que tenham aprendido alguma coisa nova e que vos tenha sido útil. Para a semana vamos ter uma ação um pouco diferente, porque para a semana vamos ter a Summit de Porto Seguro. Portanto, espero que já esteja no nosso grupo privado. É lá que vamos passar as palestras que foram gravadas com todos os nossos especialistas e o nosso diretor clínico. E vamos ainda aqui na página pública da Porto Seguro. Vamos talvez fazer aqui um resumo da semana ou para tentar também recolher algumas questões ou dúvidas que tenham para que depois possamos responder aqui neste espaço para todos. Está bem? Por isso, inscrevam-se na Summit de Porto Seguro, juntem-se ao grupo privado para poderem, durante a semana, acompanhar as palestras. Está bem? Pronto, da minha parte é tudo. Tenham uma boa sexta-feira 13, que seja de sorte e de boa disposição. E tenham um bom fim de semana, fiquem por casa, mas em segurança e na companhia dos vossos mais próximos. E lembrem-se, têm sempre o telefone ou o computador para falar com os vossos amigos e com os outros familiares. Mas por agora teremos que ficar mesmo por casa. Está bem? Obrigada e até à próxima. Adeus.